Olá, senhores. Estamos aí com mais uma questão de eletrostática. Olha só, duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente carregadas com Q1 igual a 1, 10 elevado a menos 6, ali seria, né? E Q2 menos 3, 10 elevado a menos 6, são colocadas em contato, vixe, está com bastante falha aqui no texto, depois de afastadas uma da outra até uma distância de 60 centímetros. No item A, qual é a força eletrostática em intensidade, direção e sentido que atua sobre uma das cargas? Então, olha só, primeiro elas foram colocadas em contato. Quando a gente coloca em contato, a gente tem que lembrar, pelo princípio da conservação da quantidade de carga elétrica, a gente vai poder falar que a soma algébrica da carga elétrica antes da eletrização continua sendo igual o total depois. Então, se a gente pegar antes, nós temos 1 vezes 10 a menos 6, mais menos 3 vezes 10 a menos 6. 1 com menos 3, isso daqui ainda vai sobrar menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E essa carga nós vamos dividir para cada uma das esferas. Então, a esfera 1 vai ficar com uma carga elétrica de menos 1, 10 a menos 6 coulombs. E a esfera 2 vai ficar com uma carga de menos 1, 10 a menos 6 coulombs, certo? Agora vamos colocar aqui, ó. Nós temos a primeira esfera. Aí existe um alinhamento aqui entre elas, 60 centímetros de distância. Nós temos a outra esfera. Então, eu vou colocar aqui a nova carga 1 e a nova carga 2. Aqui eu vou ter a Q1 linha para indicar que é depois da eletrização, tá? Que vale 10 a menos 6 coulombs negativo. E aqui nós vamos ter a Q2 linha, que também vale menos 1, 10 a menos 6 coulombs. E aí, no item A, ele pede para calcular a força elétrica, a intensidade, direção e sentido que atua sobre uma das cargas. Então, vou calcular o item A aqui, ó, para poder fazer a continha com espaço. Para calcular a força elétrica, força é a lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, lembrando que as cargas são em módulos, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, a gente vai ficar, a força elétrica é o K, que vale 9, 10 a nona. A carga de uma delas em módulo, que é 1, 10 a menos 6, vezes a carga da outra delas, também em módulo, que é 1, 10 a menos 6. E tudo isso dividido pela distância, né? A distância aqui ele garantiu para nós que vale 60 centímetros entre elas. Ou, como tem que entrar em metros, 0,6 ao quadrado. Então, vamos chegar aqui, a força elétrica aqui vai ficar 9 vezes 1 é 9. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 fica 10 a menos 12, né? Com 10 a nona, sobra um 10 a menos 3 em cima. Aqui embaixo, 0,6 ao quadrado vai dar 0,36 para nós. E aí vocês podem fazer essa conta da maneira que vocês acharem melhor, colocar em notação. Eu vou fazer o 9 dividido por 0,36, que vai dar 25 vezes o 10 a menos 3. Em outras palavras, a gente pode falar que essa força elétrica, se a gente colocar em notação científica, vale 2,5 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a resposta do item A para nós. Aí no item B, olha só, calcule o campo elétrico. Aliás, faltou intensidade e direção da força, né? No caso aqui, a força elétrica que atua em cada uma das cargas, senhores. Então, eu vou colocar lá na resposta assim, ó. A carga Q1' e a carga Q2'. A gente sabe que como elas têm o mesmo sinal, no caso aí as duas são negativas, com certeza essa força elétrica é uma força de repulsão. Então, na carga 1 é horizontal para a esquerda, na carga 2 é horizontal para a direita. Como ele não definiu em qual carga ele quer que você indique a força, né? Então você pode falar que a direção das forças é a direção que liga o centro dessas cargas e o sentido é sentido oposto entre elas. Fechou? E agora no item B. Calcule o campo elétrico em intensidade, direção e sentido no ponto P, sobre a mediatriz do segmento da reta que une as duas cargas. Então, pera lá, vamos colocar aqui, ó. A mediatriz, pega aqui no ponto médio dela e sobe uma reta perpendicular, certo? Então, essa daqui é a nossa mediatriz. Do centro dessa reta que liga o centro das cargas, existe um ponto P. Então, vou colocar aqui, ó, um ponto P. E ele garante que esse ponto P está a 50 centímetros de distância de uma das cargas. Então, olha lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, esse ponto P está a 50 centímetros de distância de uma das cargas. Então, essa distância aqui, ó, vale 50 centímetros. Obviamente que do outro lado acontece a mesma coisa, né? Então, a gente tem aí também a distância D
50 centímetros. Tranquilo? Vamos tirar essa linha aqui para nós. Mesma coisa fazer do outro lado aqui. Aí ele fala, de distância 50 centímetros numa das cargas, ele quer saber o campo elétrico resultante nesse ponto. Bom, olha que bacana, primeira coisa. Nós sabemos que as cargas são negativas, né? Isso significa que elas geram um campo elétrico de aproximação. Então, lá no ponto P, ó, o campo elétrico gerado pela carga 1 aponta para ela. Assim como lá no ponto P, o campo elétrico gerado pela carga 2 também aponta para ela. Então, aqui nós temos o E1 e aqui nós temos o E2. E esse E1 e E2, eles não têm a mesma intensidade, né? Porque lembra que o campo elétrico é calculado por K, Qzão sobre D quadrado? O K é o mesmo, porque eles estão no mesmo meio. O Qzão é o mesmo, porque após a eletrização, por contato, os corpos ficam com a mesma carga, né? 1,10 a menos 6. E perceba que a distância entre as cargas e o ponto P também é a mesma. Então, olha só que bacana. Nós sabemos aqui que o E1 ele vai ter a mesma intensidade do E2, que vai ser o K, Q sobre D quadrado. Nesse caso, o K vale 9/10 a nona, vezes o Q em módulo, que é a carga ou da esfera 1 ou da esfera 2, que vale 1/10 a menos 6 coulombs, e tudo isso dividido pela distância, que vale meio metro entre ela e a carga e o ponto, né? Esse meio metro ao quadrado. Portanto, aqui nós vamos ficar meio ao quadrado é 0,25, 9 dividido por 0,25 vai dar 36, e 10 a nona com 10 a menos 3, sobra ainda um 10 a terceira newtons por coulomb. Esse é o valor D1, esse é o valor D2. Porém, para a gente poder achar o resultante, senhores, uma das maneiras é pela regra do paralelogramo, você precisaria saber o ângulo entre o E1 e o E2, e a gente não tem esse ângulo. Mas olha o que a gente tem. Vocês percebem que a mediatriz dividiu esse eixo que liga o centro da carga Q1 e Q2 ao meio? Isso significa que de um lado aqui eu tenho 30 centímetros e do outro lado eu tenho 30 centímetros. Nós sabemos que aqui o triângulo da esquerda, assim como o da direita, né, é um triângulo retângulo. E ainda, vamos além. Esse triângulo retângulo está respeitando uma proporção do triângulo pitagórico, na verdade, o famoso 3, 4, 5 multiplicado por 10. A base aqui vale 30, então o outro cateto, que é a altura, tem que ser 40 centímetros, de forma que a hipotenusa seja 50. Então, meninos, a gente não consegue achar o ângulo total entre os vetores, mas eu sou capaz de achar esse ângulo θ. Deixa eu apagar esse θ que ficou feio. Este ângulo θ aqui. Tá, peão, mas o que me ajuda isso? Que ajuda? Olha só que bacaninha. Eu vou refazer a figura para nós aqui, ó. E vou colocar já um plano cartesiano para nós aí, tá? O eixo X e o eixo Y de referência para nós. O ponto P está aqui, ó. Este é o ponto P. Eu sei que eu tenho um vetor campo elétrico inclinado E1, que eu já sei qual é o valor aqui. E eu também sei que eu tenho um vetor campo elétrico inclinado E2, que a gente também já sabe o valor, são valores iguais. Eu sei que desse lado aqui eu tenho um ângulo θ entre eles. E por simetria das figuras, aí nós vamos poder analisar que do outro lado também tem um ângulo θ. Então eu acho que vai ser mais tranquilo para a gente poder entender aqui, meninos, trabalhar por decomposição de vetores, tá? Então aqui eu vou decompor esse vetor, nós vamos ter uma componente horizontal, uma componente vertical. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, a componente horizontal e a componente vertical. Lembrando que não é o único caminho para resolver, tá? Mas estou optando por esse. Então aqui nós vamos ter as projeções das componentes, tanto na horizontal como na vertical. Então vamos lá. Aqui eu vou ter o E2x, aqui eu vou ter o E2y. Desculpa, o E1x. Aqui, vertical para baixo, eu vou ter o E1y. E aqui, vertical para baixo, eu vou ter o E2y. Então, vou colocar aqui, ó, E2 na direção x, E1 na direção x. E1 na direção y e E2 também na direção y. A vantagem é que a gente percebe que o E1x e o E1y, ó, eles vão se anular, né? Eles vão ter o mesmo valor pela simetria e ainda em sentidos opostos, na mesma direção, um anula o outro. Portanto, a gente percebe que o campo elétrico resultante no ponto P vai ser a soma do E1y mais o E2y. Como que a gente vai fazer para calcular isso? Aí é a regrinha de vetores, né? Olha que bacana. O E1y é o vetor que eu estou decompondo, que é esse vetor E1. Então, vou colocar aqui, ó, o vetor E1.
vezes, quando eu projeto o E1 na direção Y, percebe que ele vem com o ângulo θ, né? Então, é com θ. O E2Y vai ser a mesma coisa, né? Eu vou calcular primeiro aqui o E1Y. O E1 vale 36/10 a terceira. E o cosseno de θ, peão, ele não deu θ, não deu, mas você lembra que cosseno é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa para nós? Então, seria aí o 40 dividido por 50. Esse é o cosseno θ. Esse zero corta com esse zero. O 4 dividido por 5 dá 0,8, né? E aí, 0,8 vezes 36, isso daí vai dar 28,8. Vou colocar aqui, 28,8 vezes o 10 a terceira newtons por coulomb. Meninos, eu não preciso falar para vocês que o E2Y vai ter a mesma intensidade do E1Y, não é verdade? Porque o vetor E2 tem a mesma intensidade que o vetor E1. Aí ele também vai ser projetado em Y com o ângulo θ. Θ esse que é por simetria igual ao outro ângulo, né? O cosseno de θ é o mesmo. Então nós temos o mesmo valor para as duas componentes. Portanto, o E resultante do ponto P vai ficar o 28,8 10 a terceira mais 28,8 10 a terceira. Colocando em notação científica, isso daí ficaria 2,88 10 a quarta, né? E 2,88 mais 2,88, isso daqui daria 5,76 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, o campo elétrico resultante no ponto P para nós ali. Fechou, meninos? Um grande abraço a todos. Aliás, ele quer a direção e o sentido, né? Obviamente, aqui eu vou rabiscar agora que a gente já entendeu, ó. Eu vou traçar a resultante pela regra do paralelogramo, estão vendo aqui? E, obviamente, que a resultante, esse azulzinho aqui, ó, ele é vertical e para baixo. Isso nós encontramos pela regra do paralelogramo. Então, o vetor tem essa intensidade, ele é vertical e para baixo para nós. Agora sim. Um grande abraço a todos e até mais.